Estamos aqui ligados a essa igreja há mais de 9 anos, quase. A gente representa uma missão Mãos para as Nações. Fazíamos um trabalho lá em Moçambique por 10 anos. Agora estamos começando uma nova jornada na Etiópia. O trabalho do Mãos para as Nações não está mais comigo, mas está com os descendentes que foram nascendo ali e com a missão, a liderança com o meu pastor. Meu pastor é o pastor Volney, ali de Trindade. Ele é genro do pastor José Rodrigues. A esposa dele é a pastora Luciana. E aí, assim, quando a gente combinou da gente começar um novo trabalho na Etiópia para também entrar na Somália, é aquele negócio. Desde sempre, a gente vai andando e Deus vai abrindo portas. Não tem ninguém assim garantido em nada. Pastor, é do zero? É do zero. Vamos do zero começar lá e deixa Deus honrar e fazer a obra. Porque o justo vive realmente pela fé, irmãos. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Amém? Vamos orar. Pai Santo, louvamos por essa oportunidade de estar aqui novamente, louvando ao Senhor. Pai, é tua a revelação dessa noite, totalmente teu. Eu só posso transmitir aquilo que o Senhor realmente quer falar à sua amada igreja. Nós louvamos por essa oportunidade única, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei aqui, irmãos, uma coisa bem simples. O que vai acontecer aqui é para todos. Não é para mim, é para todos. Não é exclusivo de Calênio, nem é exclusivo de quem é missionário de África. Não é. Pastor Aldenor falou muito certo. Irmãos, não é todo mundo que toca sanfona. Eu não sei nem para onde vai, mas tem quem toca sanfona. Nem todo mundo vai para a África, talvez você não tenha nem noção do que seja isso. E é bom que você não tenha se você não for chamado para isso, nem tem para que perder tempo assim. Tem coisas que você faz que eu não vou fazer, mas foi Deus que lhe deu também. É para todos. Bispo Ivo, eu não sei se eu tenho coragem da missão dele, muito menos do pastor Ramalho. Eu acho que não. Então, aqui não tem ninguém aqui exclusivo. Amém? Nós somos realmente usados de uma maneira. Talvez eu não tenha a unção do pastor Aldenor e sua equipe para liderar essa igreja. Se eu viesse para cá, eu acho que eu atrapalharia ela para liderar e não daria certo. Então cada um tem uma unção específica e vai dando certo na medida que o Senhor vai dando a graça. Talvez você seja um pai de família, tenha uma missão ou uma mãe de família tem uma missão radical de levar seus filhos a conhecer Jesus Cristo. Mas você tem uma missão. Você tem a missão de apresentar Jesus para eles. E se você falhar nisso, você falhou muita coisa. Então nossa missão, irmãos, é para todos. Todos. E basicamente todos os deficientes. Quem não pegou as mensagens sabe que é uma sequência que nós estamos finalizando hoje. Eu descobri até que Maria, a mãe de Jesus, era deficiente. Pra você ter noção. Então, depois eu falo um pouco disso. Mas nós não podemos olhar para os homens que foram chamados na Bíblia e encontrar eles na síndrome do heroísmo. Nenhum deles tiveram isso. Nenhum. Todos foram fracassados em alguma área da sua vida. Todos tiveram dificuldades imensas. Quando às vezes eu falo aqui de algumas coisas, do fracasso e das dificuldades que eu venho tendo, talvez os últimos 5 anos que eu passei aqui, eu não falei o que eu passei durante os 5 anos depois. É porque cada dia mais a gente vai se revelando daquilo que Deus vai fazendo na nossa vida. Deus nos escolheu para a sua glória. E Ele faz isso na medida que Ele decide com que cada deficiente considere-se que Deus escolheu realmente a deficiência de cada um. Para se aperfeiçoar, para que fosse a perfeição. Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, há muito tempo, eu digo, Deus só tem uma matéria-prima, só tem uma matéria-prima. Toda fábrica tem matéria-prima para fabricar alguma coisa. Deus só tem uma matéria-prima. O nome dessa matéria-prima é fraqueza. Por incrível que pareça. Talvez nos dias que a gente está passando aqui, vocês estejam pensando que eu estou tolerando pecados. Não estou dizendo que vocês estejam pensando, mas talvez se passou pela sua cabeça que o pastor está tolerando pecados, está realmente aceitando as pessoas com seus pecados
e isso não pode ser tratado, não precisa ser tratado na igreja, e é assim mesmo, vamos relevar nossos pecados. Não tem nada a ver. Deus não está nos dando a permissão de dizer: você está livre para pecar, você está abonado para fazer o que quiser da sua vida pecaminosa, por causa que a graça... Mentira, não existe esse versículo. Não estou falando desse lugar. Mas somos fábricas de pecado. Apenas eu quero dizer para você isso. Somos fábrica de pecado. E o que está falando durante os dias aqui não dá nome aos bois, ou dizer que o pecado não é pecado, mas é que a gente saiba, Jesus veio consertar essa fábrica de pecado. E isso é muito importante, que é o lugar que a gente quer estancar o problema. É o lugar que a gente quer estancar, o lugar de pecado. Porque se eu vou dizer para você, se você trata só o pecado, irmão, se não trata o porquê você está pecando, dificilmente você conseguirá se livrar desse pecado. Dificilmente. Todo pecado tem uma consequência. E todo pecado tem uma origem. É aí que nós temos que entender por que eu estou pecando nessa hora, nesse lugar. Por que eu continuo pecando mesmo aceitando a Jesus e tendo essas deficiências e tendo ainda cheio de deficiências. Você não aceita Jesus para simplesmente resolver pecado. Você aceita Jesus, irmãos, para se santificar até ao ponto de não precisar mais pecar. E isso é importante para o entendimento da fé. Tá? Eu quando vejo uma pessoa fumando e diz: eu ainda não parei de fumar, eu digo: nem eu vou mandar de parar de fumar, nem Jesus vai mandar você parar de fumar. Mas uma coisa, vá para a igreja fumando, que lá mesmo você vai entender que Jesus vai lhe mostrar que fumar não é uma coisa legal. Então, irmãos, nós não precisamos confrontar o pecado da pessoa, confrontar ao ponto de ela achar que o pecado dela é simplesmente um lugar que ela não pode sair. Nós precisamos dizer: esse pecado tem saída, e todos pecaram. A saída dela chama-se Jesus Cristo. O pecador, irmãos, ele está em um lugar que ele não conhece quem resolve pecado. É só isso. E mesmo na igreja a gente ainda está fracassando nesse lugar, porque nós não vamos revelar totalmente de uma vez, nós vamos nos santificando. Toda vez que você vê a Bíblia falando de crescimento, ela fala de fé em fé, de glória em glória. Você vai falando de escada em escada, você cresce nesse lugar, você santifica-se a cada dia. Cada dia você vai aperfeiçoando e melhorando a sua vida de fé. Eu tenho convicção que eu não peco mais o tanto que eu pecava quando eu iniciei minha fé. Agora, eu tenho convicção que não foi eu que consegui vencer isso. Eu tenho convicção que foi a santidade, a santificação, conhecer e aproximar do Senhor, que me fez constranger que isso não é um lugar que eu devo ficar. E aí Jesus começa a batalhar por ele. Quero falar de uma pessoa bem simples, antes da gente ler o versículo base. Talvez demore um pouquinho a palavra, só para a gente concluir a coisa. Quando você vai ver Jesus, João no capítulo 3, trabalhando a vida de Nicodemos, um mestre, alguém que sabia de tudo da Bíblia. Tudo da Bíblia Nicodemos sabia, irmãos, mas tudo. Fariseu, irmãos, e homens daquela época, não sabiam muito mais da Bíblia do que a gente, irmãos. Mas Jesus, irmãos, nenhum tempo fez um trabalho com Nicodemos, irmãos, de que ele não ia resolver aquele problema dele, irmãos. Começando por ele ia buscar o Senhor na madrugada, irmãos. Ele ia buscar à noite, porque tinha vergonha de aparecer sua fé no sinédrio. Imagina que aquele homem foi tão trabalhado na sua fé simples, dentro das obrigações da lei, dentro de um lugar proibido, que eu vejo um versículo na Bíblia que vai falar que José de Arimateia foi com Nicodemos pegar o corpo de Jesus Cristo. Que coisa fantástica, irmãos. Você não sabe o que é que Jesus está fazendo no coração das pessoas no oculto, irmão. Por mais que às vezes a mudança não seja tão real que a gente gostaria de ver, mas Jesus está mudando o coração das pessoas devagarzinho. E eu vou dizer uma coisa para você. Segundo o estudo que eu fiz, olhando na internet, o corpo de Jesus Cristo não só sairia com Nicodemos, nem só com José. O corpo de Jesus Cristo só foi permitido sair daquela cruz, irmãos, porque José de Arimateia estava com Nicodemos ali.
Olha que interessante, irmãos. Nenhum corpo era permitido, irmãos, sem aquelas duas personagens ali. Um era o personagem de um líder da época, da religião, e o outro era alguém que tinha certa influência também na riqueza. E é outro lugar também que a gente não pode olhar para os ricos e achar que os ricos estão também em um lugar diferente dos pobres. Esquece, irmãos, eu gosto de Jesus em João, no Sermão do Monte, que ele fala, bem-aventurados os pobres, glória a Deus, que ele falou de espírito, irmão. Porque senão a gente ia pensar que era só os pobres que iam para o céu, irmão. Glória a Deus que ele disse aos pobres de espírito. Porque pobre de espírito é qualquer um, irmãos. Como tem pobre que não tem recurso, que não é pobre de espírito, como tem pobre que tem recurso, que é pobre de espírito. Então, quando nós começamos a perceber que Deus ama pessoas e não status, que Deus salva pessoas e não status, nós vamos entendendo, Jesus faz qualquer obra, inclusive no Papa Francisco, lá na Igreja Católica, nesse momento. Nós não colocamos condição para Deus operar. Nós simplesmente vamos anunciando a palavra de Deus, e Deus vai fazendo uma obra maravilhosa. Dito isso que é para todos, nós vamos perceber que é para mim, uma pessoa simples. Não faça de mim um herói, é uma pessoa simples, é para você uma pessoa simples. Você que está em uma posição evangelística, pastoral, diácono, presbítero, ou qualquer outra atividade que você esteja fazendo. Hoje eu estive aqui almoçando com a irmã de 70 anos de idade. Eu digo que ela é minha bisavó porque a pastora Diana é uma discípula dela, a gente chama a pastora Diana de vó Diana. Diana já faz 10 anos que está conosco em Moçambique. Completou 62 anos agora, esse mês. E a tia Lu, que a gente chama ela, completou 70 anos de idade. Tem suas deficiências igual a qualquer um de nós. E ela falou uma coisa muito interessante que hoje nós rimos, que quase cai. Ela disse, eu às vezes solto umas mentirinhas, meu Deus, me perdoe Jesus, mas eu solto. Que mentirinha, irmã Lu? É que eu estou evangelizando uma pessoa, sabe, irmão? E ele não quer receber a palavra, mas só que ele está perto de mim. Então eu faço invento que estou fazendo uma ligação com a irmã, só que está no modo avião. Minha irmã, pois é. E eu estou pregando para ele escutar o que eu estou falando para a pessoa de mentira, para ver se a palavra entra no coração dele. Será que é pecado, irmão? Eu falei, eu ri igual a vocês aqui, eu falei, tem gente para tudo, irmão, tem gente para tudo. E ela disse, pois você acredita, depois de tanto tempo ele está indo para a igreja comigo, se converteu e está tudo bem? Tudo por essa minha loucura de falar no telefone, moça, ele escuta tanta conversa, não sei o que, fico lá, e tudo mentira, irmão Calém, tudo mentira, não falo, falando com ninguém, só para ele escutar o conselho que eu estou dando na pessoa do outro lado, que é ele. Então, você vai ver as maneiras de Deus fazer, irmãos. E se você for radical demais, se você não entender o propósito de Deus, você vai achar que as coisas não são nesse níveis. Aí eu falei, ela falou assim, você acredita que eu fui para o hospital e de repente um homem negro me disse, só vai ficar num quarto especial, com ar-condicionado, não sei o que, tudo. Eu disse, que coisa chique, só eu mesmo, filha do Altíssimo, né? Tem papai para isso. Aí ela disse que tinha uma senhora que chegou depois do segundo dia. Quem lhe botou aqui? Quem lhe botou aqui? Não pode dizer. Ela falou, filhinha de Deus, só posso sair daqui depois que Deus tirar eu, minha filhinha. E ela disse, e eu comendo ela com os dentes. Só que, irmão, ela disse, será que é pecado comer com os dentes, mas falar manso? Eu disse, está na Bíblia, a palavra branda acalma o furor. Ela disse, essa mulher desapareceu, deixou eu até a minha alta lá. Então, quando a gente vai ver que forma Deus está fazendo, a gente vai pegar uma mulher dessa e vai dizer, que loucura, gente, que maluquice é essa? Mas Deus está se manifestando do jeitinho dela, da forma dela, da maneira dela, salvando vida. Ela disse, olha o meu quarto aqui, o quarto dela é cheio de boneco, de bola, não sei o que. Ela disse, só toma meu campo, porque isso aqui é para doação. Então a gente tem que entender, irmãos, Deus está fazendo com gente do jeito que elas são, do jeito que ela é. E ela disse, meu pastor da minha igreja disse, que mulher para dar trabalho, quase acaba com a minha igreja. Pastor, mas não vou deixar essa igreja nunca. O senhor vai ficar aqui e eu vou ficar aqui também. Então assim, é brincadeira, porque ela é bem brincalhona e ela é do jeito que leva as coisas. Compreender que eu sou uma pessoa simples, que eu tenho minha personalidade, que eu tenho uma forma que Deus trabalha em mim, eu vou começar a me aceitar, irmãos. Eu vinha há muito tempo batalhando sobre o jeito veemente e destemperado de eu levar as coisas, e
e destrambelhado em alguns negócios e tal, e faço, e atropelo e tal, e eu passei muitos anos nessa luta para parar essas coisas minhas, até que eu entendi, essa é a maneira que Deus pode me usar, e eu vou me entregar a esse negócio, Ele vai consertando isso no meio do caminho, e vai afinando os termos que Ele tem da minha personalidade. É esse lugar que a gente quer mudar, irmãos, e Ele vai fazer conforme a palavra verdadeira, e a gente fica trabalhando isso na falsidade, e não vai dar certo nunca. Então essa mensagem é para você, a você que é uma pessoa comum, normal, como todos, que não tem nenhuma síndrome de super-herói para os outros, e talvez você hoje precise de levar uma síndrome de super-herói para você mesmo. E talvez esse lugar é o lugar mais difícil da gente fazer. Tem duas formas de orgulho, irmãos, e é elas que nós vamos atacar. Uma de se achar de mais e a outra se achar de menos. Todas duas são orgulho no mesmo nível. Saiba disso. Quem se acha de mais e se acha de menos está no mesmo lugar do orgulho. Nós vamos ter que achar no que se acha eu sou. Porque se tivermos nesse lugar, nós vamos realmente ver uma transformação única e maravilhosa. Eu gosto de um exemplo que eu sempre dou às vezes na pregação. Tinha um certo homem que fazia cirurgia de cabeça, era o melhor cirurgião de cabeça, acho que eu li isso em algum livro. E esse homem ele nunca errou uma cirurgia de cabeça, de ninguém, fez mais de 1000 cirurgias de cabeça. E um dia o filho dele precisou de uma cirurgia de cabeça, e ele disse: eu sou o melhor cirurgião de cabeça, não vou passar meu filho para ninguém. Irmão, não tem problema nenhum você ser o melhor de alguma coisa, irmão. Simplesmente vá para o lugar qual você é melhor e acabou. E você não vá com a falsa humildade. Não, não, o cara faz 1000 cirurgias, vai errar no do filho? Não é possível. Então, com certeza, algum de nós tem coisas muito boas que precisa ser colocada verdadeiramente. E isso não é para amaciar seu ego, isso não é para deixar você realmente o cara, que o cara é Roberto Carlos, mas você é o eu sou, tá? Você é o eu sou, você é aquele que Jesus quer fazer uma obra excelente em cima de você, da sua fraqueza. Amém? João 17, 23, se os irmãos que cooperam com esse telão puderem me ajudar hoje bem com a questão do texto, nós vamos percorrer. Estou vendo minha irmã Abigail, um cheiro no coração. Obrigado. João 17. Vamos ler. João 17, 23. Vai dizer assim. Primeiro, antes de fazer uma pergunta, irmãos, desliga esse texto aí, não leia mais seu texto, desliga essa da coisa aqui. Uma pergunta simples. Eu vou falar uma coisa de mim. Eu não acho. Eu tenho convicção e certeza que o mesmo amor que Deus tem a Jesus, Ele tem a mim. O mesmo. Põe o texto agora, para a gente ler aqui no Socalém que está dizendo. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Primeiro passo, Deus nem escolhe Jesus diferente de você. Primeiro passo, nem Jesus é o bam de Deus nesse sentido de amor. Nossa, que forte, né, irmão? O próprio Jesus está dizendo: eu vou declarar uma verdade. Ele me ama do mesmo jeito que ama vocês. Poxa, que lugar incrível, irmãos, eu chegar nessa noite. Eu estou de pé de igualdade com Jesus no amor. Quem é você, irmão? Do mesmo jeito que eu sou com Jesus e Deus, sou lá, essa pessoa. Sabe?
o prestígio que Deus tem com Jesus, tem comigo. Agora, se você consegue declarar isso de verdade, você pode dizer isso lendo isso daí. Vamos lá? Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amaste. Você já leu esse texto assim, com essa clareza? Eu estou resolvido no amor de Deus. Você deve estar resolvido no amor de Deus. Pastor Carlinhos só quer ser. Eu só quero ser. Jesus disse que eu era isso aí. Amado pelo Pai, como Ele é. Nós não temos muitos problemas, irmãos. Nós só temos deficiência no amor. Temos falado aqui de N coisas de deficiência. N's. Mas só tem uma deficiência. É o amor que está deficiente. Só uma coisa. Deficiente no amor é todo alejo que você tem. Eu consigo compreender, não sei que agora eu quero que você faça me ajudando em casa, no seu progresso de fé. Eu consigo compreender que toda a Bíblia está falando de vez em quando de deficiente. Pode olhar. Porque sempre Jesus está passando num caminho para curar alguém. E nós vamos ver ali diversos tipos de deficiência. Outro dia eu anotei os tipos de deficiência que eu encontrei na Bíblia. Eu encontrei deficiência de homem com mão aleijada. A mão direita dele era aleijada. Acho que está lá em Lucas capítulo 9, eu acho, 5. Depois você lê, mas não vou falar a referência toda. Mas vocês lembram do que eu estou falando, né? E botaram o homem no meio e Jesus curou a sua deficiência. E Jesus diz, vem para o meio e põe a sua mão direita. Ou seja, era deficiente da mão direita. Aquela deficiência, irmãos, eu estudei ela assim, não que eu tive uma grande revelação, mas alguém deficiente na mão direita é alguém que perdeu a autoridade. Você pode estar com sua mão boa aí, né? Ela está legal, mas você pode estar deficiente na autoridade, você perdeu a autoridade. Deus às vezes vai olhar você e vai olhar, ele perdeu a autoridade, aquela mulher perdeu a autoridade, ela é deficiente na mão. Às vezes você vai ver gente deficiente com a mão ressequida. Pessoas ressequidas foram pessoas que deixaram o Espírito Santo e elas ficaram secas. Elas perderam o Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo sobre a vida dela, e ela ficou aleijada, sem água. Quando você vê a sequidão, é sem a presença do Espírito Santo. Quantas vezes a gente olha uma pessoa e ela já teve a presença do Espírito Santo, mas hoje ela é seca. Ela não tem mais vontade das coisas do Espírito. Então ela está ressequida. É uma deficiência que Jesus encontra. Às vezes nós vemos uma pessoa manca. Está lá na Bíblia, uma pessoa manca. A Bíblia diz o que manqueja, não é? Que ele consiga andar. É aquela pessoa que a sua fé, ela manca. Ela hoje está de boa na igreja, amanhã ela não está de boa na igreja. Ela é manca. Ela não tem resolvido a fé totalmente no coração. Pessoas que é cega, é porque o entendimento dela, irmãos, pessoas aleijadas que é cega, é porque o entendimento dela, ela vai pegar essa palavra que a gente está em 4 dias remoendo aqui, ela vai dizer, eu não estou entendendo não consigo lidar com essa revelação, que é da mesma coisa que eu acho que a maior deficiência de todas, acho que a maior de todas é a deficiência do ouvido, quando Jesus destravava o ouvido de uma pessoa. Por que eu acho que essa é a maior? Quando vai para a parábola da semente, ele vai falar que esse não tem ouvido, e nunca vai frutificar. Então, olhando os deficientes da Bíblia, são os deficientes da fé, por mais que seja físico, mas Jesus fazia um papel ali de demonstrar uma deficiência da fé de cada pessoa. Quando você estuda isso, aí vamos trabalhar agora como que se cura uma pessoa. Como? Quando você vai ver, a gente passou aqui os dias
Nós passamos os dias aqui falando sobre quando Moisés já foi chamado, e manda outro. Tem também Gideão, irmão. Gideão disse para a sua casa: eu sou o menor de todos os da casa. Quem sou eu para fazer tal obra? Não é? Deficiente, estava com razão deficiente. Não é problema ter deficiência, não é nenhum problema você fazer um questionamento, mas duvidar de vez em quando, não saber como Deus vai fazer tal coisa de vez em quando. Maria, irmão, causou uma certa deficiência também, eu disse que ia falar. Quando você vai ver o sacrifício que Maria faz depois da purificação, Maria ali leva apenas 2 pombinhos, irmãos, para ela sacrificar. Lá no livro de Levítico, Maria tinha que levar algumas coisas melhor, pelo menos um carneiro bom, gordo. Mas Maria tinha uma deficiência, ela era pobre, irmãos. Era uma das mulheres mais pobres, ali daquela região. Isso não é deficiência. Vai ser pobre de marré, para tu ver como é difícil, irmão. Não é? Vai não ter nada em casa para comer, vai para você sacrificar para o Filho de Deus, o melhor, você ter 2 rolinhas, irmão. Vai fazer isso. Outro dia eu fui com o irmão Marcílio para o monte, passou 2 rolinhas, comecei a chorar. Ele disse: o que foi, irmão? Não, meu irmão, Jesus não tinha um carneiro, irmão, para poder sacrificar, irmão. A pobrezinha deve ter saído por aí, botar uns açaplão, como é o nome dos? Umas arapuca para pegar essas pobres dessas rolinhas, irmão, para poder levar para a purificação do que era obrigatório. Eu leio a Bíblia assim, irmão, com essas coisas, irmão. Se você for ler uma Bíblia sem muitas essas coisas bem simples, você vai errar. Aí eu vejo uma Maria que ela recebe Jesus na sua casa. Recebe um anjo anunciando, recebe um anjo anunciando, dizendo que ia gerar um filho nela. Pega essa palavra, gerar o filho nela. Gerar o filho nela. O que é que ela ia gerar? Amém, glória a Deus. E o que é que ela faz a pergunta? Diante do anjo: como que se fará isso? Quantas vezes Deus está prometendo coisas a nós, irmãos? Vou fazer tal obra na sua vida. Como que se fará isso? Dita tudo isso, esvaziada a síndrome de herói de dentro de nós, hoje à noite é uma fábrica perfeita para Deus fazer algo em nós. A sua fraqueza. Fábrica perfeita. Dentro dessa igreja, irmãos, não veio ninguém aqui bom. Veio um monte de gente, irmão, cheio de cangaia. Nós viemos aqui porque precisamos de Jesus, irmão. Não é porque não precisamos dele. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, irmãos. Nós estamos aqui na sala da medicina do Senhor, no lugar exclusivo. Então, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui somos todos, irmãos, os deficientes desse lugar. Esse lugar é especial demais, porque Jesus entra nessas casas, o lugar dos que estão precisando dele. Vamos lá no verso 26, começamos a falar, irmãos, nós começamos a falar no 23, que ele nos ama. Agora vamos ao 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Olha que coisa forte, irmão. Não sei se você consegue ver isso. Nós vemos falando que Deus, em um certo tempo em Moisés, falou: olha, Abraão, Isaac e Jacó não sabia esse nome Yahvé, não foi conhecido. Desde sábado a gente vem falando desse nome. Tem um nome aí para se revelar. Tem um lugar que é preciso estar. Deus está fazendo nas entrelinhas um apontamento. Quando você vem para Jesus, Jesus está fazendo o mesmo apontamento. Jesus está querendo dizer coisas de novo. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Mas ele está dizendo no presente, e está dizendo que vai fazer isso conhecer também
Lembra? O passado como é? Eu fiz conhecer o teu nome, mas ainda estou fazendo um trabalho de eles conhecerem mais ainda. Que quando eles desenvolver nesse conhecimento do nome, nós tínhamos uma brincadeira, que fazíamos uma lanchonete, até eu criei uma lanchonete. A lanchonete era Tchu. Como o nome é Tchu? E nós fizemos, e o que é Tchu? Se você escutar a história até o fim, você vai saber o que é Tchu. E nós fazíamos, irmãos, uma encenação, que para descobrir Tchu era de 7 a 20 dias. Mas não era nada. Chegava outro, você quer saber Tchu? Olha, então, aí inventavam uma história. Mas você tem que dançar essa musiquinha. O Tchu é bom demais. Então, quem fizer a melhor coreografia, eu vou dizer quem é o Tchu. E inventavam outro dia. As crianças pegavam, não quero mais saber quem é o Tchu, não. Até que um dia decidimos dizer o Tchu, mas depois assim de cansar. Não, mas hoje eu vou contar. Eu não acredito mais, mas hoje eu vou. Então, eles vieram com a tocha, botaram um balde e fizeram Tchu. Imagina, irmão, você contar uma história por 20 dias e no final a história ser isso. Você vai morrer, aí você tem que sair correndo, né, irmão? Mas deixa eu dizer algo para você. Essa história não é do Tchu, irmão. Não é do Tchu essa história. Essa história, irmãos, que ele quer conhecer, fazer conhecer o nome, é para resolver o problema da pessoa. É para que a pessoa saia do lugar de fato e dizer, meu Deus, por que esse negócio não estava revelado em mim? Não está por causa da deficiência. Ouvido que não ouve, pé que manqueja, mão que é ressequida, sabe? Cego que não vê. Não vai conseguir, irmãos. Não tem revelação que fique clara quando a pessoa está nesse lugar, irmãos. E Maria, como foi que nasceu o filho dentro dela? Como foi? O anjo disse o que para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá. Eu gosto disso, porque nossas questões, irmãos, de pobreza começam a ser resolvidas. A pobrezinha quando errou linha. As nossas questões de dúvidas também começam a ser resolvidas. Quem sou eu? Não é? Nós começamos, irmãos, a ter a solução. Jesus, irmãos, está nos anunciando na primeira pessoa que eu, Jesus, lhes fiz conhecer o teu nome. Então eu tenho que saber, tem uma pessoa que está sendo responsável para fazer eu conhecer o nome de Deus. Não tem outro. Agora eu tenho que ir para o responsável. A fábrica está começando a botar a chave. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem ninguém. Tem um nome que faz conhecer esse nome. O nome dele é Jesus. Responsabilidade dele. Pega o texto. Não tem outra pessoa. Pare de terceirizar isso para o pastor Calênio. Pare de terceirizar isso para o pregador. Pare de terceirizar isso para alguém. Eu fiz conhecer. A gente tem, irmãos, um papel de dizer a verdade. A verdade liberta, né? A gente lê errado esse versículo. Não é a verdade que liberta. Primeiro, antes da verdade libertar, é conhecereis. Só a verdade sem conhecer ela não liberta. Vá para um lugar, irmãos, onde a coisa tem um antes. E saia dos chavões, dos clichês evangeliqueis, que você vai começar a entender o que Jesus está dizendo. Deixa uma coisa para você. Você deve ser um evangélico hoje. Continue sendo. Mas queira que Jesus faça você conhecer Jesus além do mundo evangélico.
Porque nós não temos, o mundo evangélico não tem condição de fazer isso. Continue, irmãos, para mim é um dos melhores lugares no meio dos homens que Deus mais manifesta no mundo evangélico. Ainda daqui uns dias, ainda vai durar um tempinho ainda, mas Ele pode decidir outra coisa depois, tá, irmão? Mas é o que Deus está fazendo. Eu vou dizer para você, e essa é a igreja dele, é você, é nós aqui, nós evangélicos. Isso eu já não tenho mais dúvida. Não é nada a ver bater com o mundo evangélico, não tem a ver. Tem a ver que eu quero apenas colocar para você. Receba uma chave, o nome dela é Jesus. Te fiz conhecer, verso, o teu nome, continuarei a revelar, pode deixar o 26, a fim, estude, às vezes você vai gastar 7 dias num texto só, pare de mania de querer ler Bíblias, minha meta, meta de que você vai passar por aqui, sair por aqui, não vai dar nada, vai ser nada com meta. Sua meta é ser um boi, remoendo uma coisa e ficar ali. A fim, tem um fim. Por que eu tenho que conhecer o nome de Deus? Tem um fim. Lembra que eu disse, o amor é a única coisa que nós estamos deficientes, é a falta dele. A fim que o amor com que me amastes esteja totalmente. Aqui vai falar de casa. Nele. Enquanto isso não for totalmente nele, quem é nele? Quem é nele? Quem é neles aí? Quem é neles? O 23, 26. Vocês, eu. Eu estudo muito a oração de Jesus em João, irmãos. Tudo que ele orou, eu estudo. As palavras de Jesus é o que eu mais estudo na Bíblia. Porque as palavras de Jesus, elas são as palavras de Jesus. Não é, irmãos? Não foi precisar de profeta, não, irmão. Foi de Jesus. Só de Jesus ali que está dizendo. Os outros é palavra de Deus, irmão. Em nome de Jesus. O pastor está dizendo. Não, irmãos. Também de Jesus, também. Que ele ungiu as pessoas para falar no nome dele. Mas uma coisa é você mandar uma pessoa falar. Outra coisa é a pessoa falar. Eu gosto disso. Jesus falando. E ele fala, olha. Esteja neles. E ele não quer simplesmente que o amor venha derramar nele. Ele quer que eu também esteja neles. Jesus não fica conformado se o amor não for derramado e ele venha morar junto com você. É isso que ele quer com o Pai. Vamos João 13. Vamos abrir alguns. Ontem eu disse, Deus nunca vai exigir que você, Deus nunca vai dizer, eu sou seu pai. Lembra que eu disse isso, né? A gente estudou um pouco disso, porque isso requer que ele está cobrando intimidade, que alguém reconheça. Intimidade nunca vai ser cobrada. João 13:33. Leia só a primeira parte que me botar aqui no telão. Depois vocês. Qual a primeira parte? Nenhuma vez ele disse, eu sou o pai de vocês, vou chamar de filhinhos. Simplesmente essa palavra, ela se refere ao diminutivo. E ele quer trazer ao coração de cada um. Considero vocês uns bebezinhos. Bebezinhos. Na tradução hebraica, você vai apontando na Strong, vai lhe levar a filho bem bebê, bem pequeno. É diferente de filhos. Só. Eu quero levar em conta que Jesus está dizendo, esse é o primeiro passo. Vou revelar devagarzinho como um bebê para você. Bebezinhos. Jesus dizia, irmãos, para os apóstolos assim,
Tem coisas que não é tempo de dizer para vocês. Vocês não suportam. Quem já leu isso aí, né? Vocês não suportam esse tipo de revelação. Por quê? Porque é um lugar de filhinhos. Um lugar de bebezinhos. Não dá para suportar. Talvez aqui a gente tenha irmãos que esteja numa fase de novo convertido. Que bom que entra já na fábrica aqui e já entende. Né? Em outras palavras, que você precisa agora nessa noite, comigo, começar aqui nesse culto poxa, vou me considerar bebezinho para Jesus nessa noite. Primeiro lugar mais simples possível que você pode ter aqui, só um bebezinho. Pense nesse lugar. Crianças viram a natureza dela. O que é que a criança vira? Ela brinca nessa igreja como se fosse, não leva nada a sério, no sentido de, ela simplesmente está na casa do pai dela. O bebê não vai saber que casa é essa. Ela está à vontade. Eu gosto das crianças que elas são à vontade. Eu vejo quando a pastora Rita chama as crianças, ela fica à vontade na oração, ela fica à vontade, a gente ri. Por que a gente ri? Porque é a vontade dela, as coisas da natureza dela. Quando a Bíblia fala assim, que nós nasceríamos de novo, você acha que você nasceria com quantos anos, quando Jesus está dizendo isso? Geralmente eu estou pensando que o irmão Marcelo tem seus 45, glória a Deus, e ele diz, Marcelo, você nasceria de novo. Aí Marcelo já pensa em 45 também. Coitado dele, Deus está vendo um bebezinho ali nascendo, irmão. Está nascendo novamente uma pessoa, mas não está nascendo na idade física dela, é de novo. Deus está olhando para ela e está dizendo pacientemente, vou ensinar as coisas aqui que tem que ensinar. Quantos de nós ainda não nasceu de novo, e está começando a nascer de novo de 4 dias para cá, estou dando um exemplo. E você dizendo, meu Deus, sou um bebezinho no que está acontecendo desses 4 dias. Eu não entendia, por mais de 20 anos que eu tinha de crente. Então se Jesus vai falar para você, você vai nascer de novo, faça uma coisa na sua alma, é um bebezinho. Saiba que você vai dizer coisas que você não entende, saiba que você vai compreender coisas que ainda não, você vai pensar coisas que não são verdadeiras ainda. E qual é a paciência do pai? Qual é a paciência do pai? Quem é pai aqui? Qual é a paciência do pai? Pastor Denô, qual foi a sua paciência? Não é ver menino caindo e levantando? Não foi? Sua vida com seus filhos, não foi, pastor Rita? Não vê ele caindo e levantando? Quando você pega uma criança e diz assim, vai lá, não pega naquela tomada que dá choque. A criança, choque? Eu estou passando por isso com os meninos de Moçambique pela língua. Quando a gente fala, bem nordestino lá, olha, tem um pé de chique-chique lá em cima daquela pedra. Aí John diz, chique-chique? Talvez até aqui em Brasília não sabe o que é. Mas Johnny lá em casa só sabia o que era cacto. Aí eu digo, amor, por favor, nivele isso, menos nordestinês. Não aguento mais responder para Johnny. Faz isso no nível mais Brasil. Porque Johnny fica entalado no chique-chique. Daqui que explique chique-chique para cacto. E tem outros que chamam cardeiros. Que danado é isso? Tanto nome. Imagina ensinar um menino que está chegando agora. Então imagina que Deus tem muita paciência, é muito mais paciente que eu, para que comece a falar coisinhas pequenas, e você está crescendo nisso, no decorrer da sua idade. E você vai revelando coisas que você nunca esteve lá. Deus está revelando coisas que você nunca esteve lá. Quem aqui esteve no céu? Quem esteve no céu, me diga aí. Porque para poder você substituir aqui um pouco o pregador. Nem eu, irmão. Eu não sei falar das coisas do céu assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Por eu não ter tido estado no céu, Deus que esteve no céu, em Cristo Jesus, vai me explicar como é o céu. Imagina a linguagem do céu. Quando os profetas ligaram, vi o Senhor e ele tinha uma aparência de uma roda gigante, um negócio subindo e descendo, parecia um arco-íris, não sei o que. Imagine João falando das guerras finais, dos finais do Apocalipse, dizendo, e então vi um dragão soltando fogo, não sei o que. O que é que ele vai falar do futuro, se nunca viu um avião no passado, irmão? E agora imagina Deus querer revelar coisas do céu, onde nunca fomos, e nós já estamos aqui.
Quem já fez o maior curso de teologia do mundo? Ainda não? Nada, você nem da igreja é. Não estamos num nível assim com Deus. O que Ele sabe é muito maior. Nem os olhos viram, nem ouvir ouviu. Imagine a fraqueza nossa nesse lugar. Trabalhe com você de uma forma bem louca, no pensamento assim: como que Deus consegue revelar algo em mim? Só isso que você vai ver a artimanha dele para fazer algo chegar até você. A forma. Imagine quando a gente fala de culturas. Alguém foi 1000 anos na cultura macua, quando é a tribo que a gente trabalhou. Você, 1000 anos em Nordeste. Não, você tem só 100 anos de Nordeste. Aí você vai falar de 100 anos de Nordeste, por da cultura de 1000 anos lá. Aí você vai dizer: não é possível que eles ainda vivam desse jeito. Moça, a pessoa não sabe o que é 1000 anos de cultura. Para chegar a hora e você chega para as pessoas e diz assim: eu quero falar aqui para Jesus. E quem não entender isso já vai para o inferno. Certeza? Que é assim que você quer destravar a mente das pessoas? Quantas vezes já falei para fulaninho? Repita outra vez. E depois outra vez. Porque em algum momento a terra vai ser boa para aquela semente cair. Agora Deus está fazendo um papel de dizer: eu estou fazendo um trabalho, eu vou ainda no futuro continuar a fazer esse trabalho na vida deles, mas nas entrelinhas Ele está dizendo coisas para quem quer ir mais rápido. Eu descobri que os fariseus, irmãos, era só fariseu. Eu descobri que os fariseus eram só fariseu, porque eles ensinavam muitas coisas do céu. Você pode olhar, Jesus dizia: vocês sabem sinais do céu, mas vocês não sabem sinal dos tempos, que só tem na terra tempo. São pessoas, irmãos, que a revelação do céu é muito maior do que a terra, mas parece que não pisa, irmão, lá no trabalho dele, que o povo é tudo pecador no seu trabalho. Depois que eu fui para a igreja, ninguém, só viu, depois que você foi para a igreja, você só viu você, mais pecador possível, e agora é que você está chocado com o mundo, e você está se igualando tão quanto a visão que o mundo tem, porque agora Jesus está começando a desvendar onde você estava. Onde você estava. Então olhe para tudo isso, e olhe para Deus olhando para as pessoas, olhe para Deus olhando para você, pacientemente. Mas tem umas entrelinhas aí. Filhinhos, bebezinhos, vocês vão crescendo comigo, devagarzinho, 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 devagarzinho. Por isso que para começar uma pregação dessa de 4 dias, a gente tem que ir num lugar tão difícil, irmão, lá no início. Construir um negócio, um cenário, tentar linkar uma palavra que a gente trouxe, para poder trazer para o futuro. E o irmão vai dizer: isso aí não teve nada a ver. Quando chegou no futuro, ele vai dizer: pois tinha nada a ver, pois tinha tudo a ver, acredita? Pensa como é difícil Deus, se um pregador está nessa luta, imagine Deus numa eternidade, irmão, com um monte de gente, para linkar coisas, para poder a pessoa entender, pastor. Um culto não resolve isso, um seminário não resolve isso, um congresso não resolve isso. Amém? Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Olha a oração de Jesus, irmãos, ó. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu. Eu fico pensando, irmão, como a gente põe Deus só no céu, né, irmão? E a Bíblia não diz que o Senhor era Senhor só do céu, irmão. Preste atenção nessa palavra. Deus está movimentando nesses 2 lugares, irmão. Do céu e da terra. Porque deixaste isso oculto, estas coisas aos sábios, instruídos. E o Senhor está revelando aos bebezinhos, aos pequenininhos, aos que são de muitas
Então, para mim continuar aqui, irmãos, algumas coisas. Tem a coisa aqui para me finalizar essa pregação. Estou perto aqui até. Eu preciso virar um bebezinho nessa noite aqui. Virar pequenininho demais, irmãos, tão pequenininho. Vamos orar? Você pega só uma sanfona aqui rapidinho para a gente. Ou alguém toca um som aqui bem rapidinho. Só para a gente orar um pouquinho, irmãos. Porque não é esse congresso que vai resolver isso, irmão. Não é esse congresso que vai resolver o que Jesus quer fazer. Você acredite. Não diga que está demorando não, que eu não estou fazendo nada, tá, irmão? Não estou com a pressa que você está aí não, a gente está só falando aqui. Que tem um lugar que a gente fica aqui no púlpito, que ele não tem a ver com que eu orei pela palavra, sabe? Não sei se você sabe, mas isso acontece muito em cima do púlpito. Olha aí, irmãos, um pouquinho sobre sua maturidade. Tenta chegar num lugar de bebezinho aí, para Jesus começar a revelar, irmãos, a nós. Que o que eu vou dizer aqui, irmãos, pode lhe escandalizar muito. E bebezinho geralmente não escandaliza. Então ora um pouquinho. Toca um pouquinho assim. Tem uma música que veio enquanto eu orava, sabe, irmãos? Ela é assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai de novo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É muito antiga, dos anos 90 essa música. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito se e a vida em teu corpo. Deixa eu ver aqui a música, eu até escrevi aqui para não errar aqui, irmãos. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lembre-se que a promessa que Deus deu a Maria foi que ela ia gerar um filho. Seja Maria bem pobrezinha hoje para gerar um filho aí dentro do seu coração, da sua alma, do seu ventre. Aquele filho que ainda nunca nasceu. E a Bíblia está dizendo assim: se o Filho vos libertar. Novamente eu disse, eu pego essas palavras de Jesus para dizer tipo assim: se a condição de filho estiver dentro de você,
você será liberto. Vamos gerar? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Deixa envolver, deixa envolver. De novo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Lá vai a asa passando aí. E o poder do Altíssimo te envolverá. O que é que vai acontecer a partir de agora aí? Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vai tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Maria tinha por aí, dizem que tinha de 13 anos, era uma bebê mesmo. E um bebê pode gerar outro? Não, mas um bebê vai gerar um filho para virar filho. Vento do Espírito, deixa. Vento do Espírito, sopra nesse lugar e gera Jesus, gera o Filho em nossos corações. Vem vento do Espírito, vento do Espírito, vem soprando. Vem encher os nossos, meu Deus. Abra comigo, irmãos, aí em 2 Coríntios 6. Não acabou a palavra, deixa mais um pouquinho. 2 Coríntios 6, 16. Lembrei desse texto aqui. Por isso que eu demorei um pouquinho. Os cantores e tocadores, fica aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6. Verso 16. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos um santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Yahvé: habitarei neles, e entre eles serão o meu povo. Portanto, verso 17: sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada impuro, eu vos receberei. Verso 18. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor El Shaddai.
Jesus disse: eu não revelei isso para Abraão, eu não revelei isso para Isaac, eu não revelei isso para Jacó. Ele está dizendo: vocês estão com privilégios maiores do que esses 3 homens de fé que viveram na terra. Nesse versículo, irmãos, ele pegou emprestado da Bíblia de vários lugares esse versículo, Paulo. Você sabia que no versículo, no original, não tem filhas? Só tem filhos. Foi Paulo que botou filhas. Teólogos, estudiosos ficam questionando por que Paulo acrescentou isso. Deus me deu uma mensagem para mulheres, irmãos. Eu vou pregar ela. Deus estabeleceu as mulheres em pé de igualdade com o homem na eternidade, irmãos. E o recado que Deus dá é que, por favor, resolva esse negócio de machismo, das mulheres se achando indiferente dos homens. Paulo quis fazer um trabalho, irmãos, no meio da igreja, dizer: por favor, receba a paternidade do Pai. As mulheres aqui que se acham tão frágeis, seja filha, minha filha, seja filha. Seja alguém resolvida na sua alma. Essa mensagem não é só para homens, é para homens e mulheres. Mulheres, resolvam a filiação em Cristo. Não foi porque ele chamou só 12 apóstolos que excluiu as mulheres do lugar, não, irmãos. Deus chamou 12 apóstolos para curar eles do machismo que eles tinham das mulheres, irmãos. Jesus está nas entrelinhas, irmãos, fazendo um trabalho especial em nosso coração, assim, muito especial. Jesus está dizendo coisas que talvez você nunca ouvia, que talvez você está em Romanos capítulo 4, você está chegando no tempo do Pai, a qual você pode ficar um pouco de maior. A irmã Lucília disse: pastor, você parece um pouco mais maduro do que da última vez. Eu disse: o tempo do Pai está chegando. E a identidade, irmão, já não é mais a de missionário, irmão. Não é mais de alguém que vive nas nações, irmão. Eu estou começando a ficar tão satisfeito em ser só filho, irmão. Eu estou ficando tão satisfeito, irmãos, em não ter tanto título, irmão, ser só filho, irmão. Eu não sei se você está com essa satisfação, irmão, mas por favor, adquira ela, irmão. Ela é muito boa. Ela é muito boa. O El Shaddai, irmão, se revelou, irmão. O El Shaddai se revelou, irmão. Quem estava aqui desde sábado, nós lemos Êxodo capítulo 6, verso 3. Eu não me revelei assim para com Abraão, Isaac e Jacó, mas eu estou decidindo revelar com vocês. Eu decidi revelar os pequeninos, irmãos. Não foi a gente grande, a gente sabe. A gente é tão pequena quanto você, tão bebê quanto você, tão bebê quanto eu, e tão velho quanto Nicodemos, irmão. Isso é bom, irmão. Eu sou um bebê, irmão. Eu não sei de nada, irmão. Porque eu sei muito pouco dele ainda, irmão. Mas eu quero conhecer, irmão. Por isso que eu pedi a vocês, por favor, seja um bebê. Por favor, seja um bebê. Seja um bebê, irmão. Gente adulta, irmão, não está pronto para isso, irmão.
É pessoa simples, irmão. É gente doente, gente com diabetes, é velhos, irmão. É gente magra, é gente gorda, irmão. É gente que vai para a África, é gente que também não vai para a África, irmão. É qualquer pessoa, irmão. É pastores, irmão. É não pastores. Não é o serviço que diz a revelação, por favor. Não é o que alguém faz que lhe diz a revelação, por favor. Ele revela tocador de sanfona. Ele revela tecladista. Ele revela baterista, irmão. Ele revela bebês, irmão. Descerá sobre ti, Espírito Santo. Obrigado. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Vai acontecer isso. Tua alma viverá. Teu espírito e no teu corpo tu. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e teu corpo tudo novo. Deixa eu tentar finalizar, irmão, mais um pouquinho. Jesus, irmãos, ele fala assim, que o escravo, ele não fica dentro de casa, mas o filho fica dentro da casa. Só fica de fora, irmãos, aqueles a quem não quer ser liberta, irmão. Aquele que fica lá no Egito, mas o filho vai entrar na casa. Ele vai no lugar apropriado dele. Entre na casa. Eu fui estudar também, irmãos, a palavra que você carrega aí. O brochezinho foi especial para Filadélfia. Abra Gálatas, capítulo 4. Deus está cobrindo a nossa nudez com esse couro. É o seu cordeiro, irmãos. É o filho decidido a resolver nossas questões internas. Verso 4 diz assim, 4:4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Eu gosto disso demais. Para resgatar os que estão subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque sois filhos, eu gosto a Bíblia explicando, né? A fim de, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração.
E tem uma coisa que está acontecendo aí no seu coração, desde que você nasceu. Clamando por um pai. O que é essa falta que está dentro de mim? Clamando por um pai. Abba. Clamando por um pai. Eu vou falar uma coisa, não se escandalize. Quem trabalha, quem tem bebê e criança em casa, quem já teve, responda-me. Quem serve mais? É o pai ou o bebê? Quem está servindo mais? É o pai ou o bebê ou a criança dentro de casa? Não escandalize o que eu vou dizer. Deus decidiu ser seu escravo. Meu Deus. Tem isso aonde? Tomando a forma de Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, se tornou. É porque a palavra serva é tão leve para a igreja do século 21, né, pastor? Antes se tornou escravo. Na ceia que Jesus, quando foi cear, o que foi que ele disse, irmão? Quem era o maior? Quem era o maior? Geralmente quando a gente faz um lava-pé, irmãos, a gente pensa que se eu fizer assim, pastor, eu vou lavar os seus pés, estou dando exemplo. É como se eu estivesse reconhecendo ele grande, né? Quando eu lavo o pé do pastor Aldenor, é eu que estou me reconhecendo grande. A honra não é mais de Aldenor que está sendo reconhecido. É eu. Eu estou dizendo, eu vou lavar seus pés, Aldenor, por causa da minha importância. Nós invertemos tudo, irmãos. Nós invertemos tudo. O pai é o que mais trabalha para com o filho. Para poder ele crescer, é o mais que ele serve. Ele vira um escravo, às vezes deixa de trabalhar para ficar com o filho em casa. É ou não é, irmão? Deus, para nos ganhar, só pode nos ganhar se você aceitar Ele nesse lugar, irmão. Se você botar Ele no Deus El Shaddai, você não vai conhecer o que eu estou dizendo. Não vai conhecer. Porque Ele é poderoso demais para você, para descer para o lugar quando Ele quer descer. Abba, Pai, vem do grego Abba, que vem do hebraico um pouco de Ab também parecido. Que a tradução, se você for no Strong, vai chegar uma tradução: fundador de uma casa. Lembra de casa? Lembra do sábado da casa? No final, a palavra que eu mais falo, que o mundo mais fala, precisa conhecer, é o nome Pai. E eu trago o nome dele para você nessa manhã, nessa noite, e eu finalizo. Pai, eu fiz conhecer o teu nome. Que nome? Pai. Vamos para a oração do Pai Nosso? Vamos, repita. Pai Nosso,
Para aí. Que nome? Você fala o nome de Deus todo o tempo, mas não sabe que nas entrelinhas Ele está dizendo: estou querendo que você seja filho e filha do Deus poderoso. Aleluias. Vou finalizar, irmãos. Queria convidar aqui na frente você que nesses dias foi restaurado com essa palavra. Mas venha manquejando, se possível, assim, assim. Lembra que Jacó, na presença de Deus, foi manco. Ele era até consertado, depois ficou manco. Ficou mancando o resto da vida. Isso quer dizer que tem algumas deficiências que às vezes é Deus que vai colocar para você ficar melhor um pouquinho. Vamos ficar de pé. Se você chegou um pouco já no final, quero falar só uma coisa. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar e há de completar essa obra na pessoa do Filho Jesus Cristo. Nós precisamos resolver nossa filiação. Vem aqui à frente para a gente orar por você.